Olá, nessa aula nós vamos preparar o nosso ambiente de entrega contínua para que ele aplique as migrações no nosso banco de dados do Heroku. Se nós tentarmos acessar o banco de dados atualmente com as credenciais que nós criamos no nosso ambiente local, isso não será possível. Veja que no momento eu estou acessando o domínio da nossa aplicação no Heroku. Portanto, ele acessa o banco de dados Postgres lá no nosso servidor e não aquele nosso arquivo local onde nós criamos essas credenciais. Por isso deu erro aqui, porque as tabelas sequer existem. As migrações que nós criamos só foram aplicadas no nosso banco local e não no nosso servidor. A ideia, então, é preparar o nosso processo de entrega contínua para que ele sempre aplique as migrações ao fazer o deploy da nossa aplicação. Para isso, eu já criei aqui uma issue de número 52 para adicionar essa aplicação das migrações de forma automática. Vamos então ao código do nosso projeto e vamos acessar o arquivo Procfile, onde nós configuramos o nosso servidor do Heroku. Para que ele possa aplicar as migrações de forma automática, nós vamos adicionar ao Procfile uma etapa chamada de Release. Ou seja, antes de servir a nossa aplicação, o Heroku vai rodar o comando python manage.py migrate no input. Assim ele vai aplicar todas as migrações para a gente. Eu vou fazer aqui o pull request e acessar a página do Heroku para você ver isso funcionando. E agora, com o pull request aberto, vou fazer o rebase merge. Agora, vamos acessar a nossa aplicação no Heroku para ver o processo de build acontecendo e se as migrações serão aplicadas com sucesso. Veja aqui que o processo de build começou. Vamos acessar o progresso do mesmo. Veja aqui então que após a coleta dos arquivos estáticos, a fase de release que nós declaramos no Procfile foi descoberta. Portanto, o nosso comando rodou. Se nós retornarmos aqui à página do admin e tentarmos novamente acessar com o login e senha, veja que agora o erro mudou. Ou seja, a tabela já existe, só que o usuário nesse banco de dados remoto ainda não existe. Por isso que a gente vê essa mensagem de erro de que usuário e senha não batem. Para que esse usuário exista no banco, nós precisamos rodar o mesmo comando que nós rodamos localmente para a criação de um superusuário, só que agora contra o banco do nosso servidor. Para isso, nós faremos uso do comando heroku run, e aí nós vamos rodar o comando python manage.py create superuser. Desta forma, então, o Heroku vai rodar este comando no servidor para que nós possamos criar o nosso usuário. Vamos colocar aqui o admin@admin.com. Vamos então utilizar a mesma senha admin novamente para confirmar. Coloco o Y para que ele force o uso dessa senha que é fraca e assim o nosso usuário foi criado. Portanto, se nós retornarmos à página do admin e agora tentarmos fazer o acesso, veja que nós conseguimos acessar o admin no nosso servidor. E, portanto, se eu acessar aqui a base de usuários, tem um usuário que nós acabamos de criar. Inclusive, a gente consegue editar esse usuário colocando o primeiro nome e clicando em salvar. Agora, incluindo o processo de migração no nosso pipeline de desenvolvimento, toda vez que você criar uma migração para o banco de dados, ela será automaticamente aplicada no nosso servidor.